Primeiro domingo da Quaresma. A liturgia desse primeiro domingo nos coloca diante de situações difíceis da nossa vida, onde nos sentimos sem esperança, perdidos, entregues, sem saída. E nessas situações, o Senhor vem ao nosso encontro para nos libertar, para nos confortar, para nos fazer experimentar que aquilo que nós acreditávamos ser algo insuperável é, com a força e o poder de Deus, possível que nós viremos a página e sigamos adiante. A primeira leitura é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 26, de 4 a 10. Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento muito importante, porque ele vai fazendo uma releitura dos acontecimentos à luz da fé. Isso nos ajuda também hoje a fazermos o mesmo movimento. Situações que não compreendemos o sentido e por isso desanimamos. Se nós começamos a olhar de uma vez e outra vez, e à luz da nossa fé, aí percebemos a presença do Senhor que vem ao encontro. Ali diz então, nessa leitura, que o povo foi levado para o Egito, ali viveu como estrangeiro, se tornou um povo grande, forte, numeroso, e os egípcios então maltrataram, escravizaram esse povo. E o povo clamou a Deus, o Deus de nossos pais. E diz a leitura, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia, e Ele nos tirou do Egito. Com mão poderosa, braço estendido, com sinais e prodígios. Então, hoje, nesse domingo, é dia da gente retomar a nossa vida, esses momentos difíceis que passamos ao longo desses anos de pandemia, de perdas, de sofrimento, de dor, de incerteza, de insegurança. Mas aí o Senhor também veio e continua vindo ao nosso encontro para nos trazer esperança. E o Evangelho desse domingo é Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Primeiro domingo da Quaresma, o tema é sempre as tentações de Jesus. Ou, dizendo melhor, a vitória sobre as tentações. Porque tentações sempre vão existir. Mas o Senhor, estando conosco e nos amparando em meio às tentações, não há por que temer. Muita gente pensa erradamente que o fato de nós sofrermos tentações é porque estamos agindo mal, ou porque alguma coisa não vai bem, mas eu acredito, e o Evangelho mostra, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E não é porque Deus queria colocar à prova Jesus. Não tinha nenhum motivo para que Jesus fosse provado, mas para que ele, enfrentando as tentações com a palavra de Deus, com a sua fé no amor de Deus Pai por ele pudesse nos dar o exemplo de como nós devemos enfrentar as nossas tentações. O texto é também marcado por um grande simbolismo, que hoje nós aqui no Brasil não compreendemos totalmente, porque se passa no deserto. E essa figura do deserto, para o povo da Bíblia, tem uma expressão muito forte. Porque nós conhecemos a história desse povo, como viveu muitos e muitos anos
caminhando pelo deserto em busca de uma terra prometida. E quanto sofreu nesse deserto? E o deserto por si só é já uma região onde não há vida, onde não temos nada. É uma região de insegurança, mas Israel vai fazer a experiência que foi no deserto que Deus revelou quem Ele era. Revelou a sua aliança, revelou o seu amor, mostrou o quanto Ele considerava aquele povo. Mesmo aquele povo errando, mesmo aquele povo negando a Deus, construindo outros ídolos, Deus não abandona, não rompe a sua aliança com aquele povo. Então hoje somos convidados a acompanhar Jesus ao deserto. E é sempre bom lembrar que essa narrativa das tentações no deserto, ela vem exatamente depois do batismo de Jesus no Rio Jordão, onde Jesus, depois de todo o tempo que viveu em Nazaré, sua vida escondida, Jesus recebe aquela confirmação por parte do Pai: Tu és o meu filho muito amado, em ti eu coloco todo o meu afeto. Então é esse momento, primeiro da manifestação de Deus e depois Jesus agora no deserto, sofrendo as tentações, e Deus também está ali com ele. Então a nossa vida é assim, nos bons momentos, mas também, principalmente, nos maus momentos onde a nossa fé vacila, o Senhor está nos acompanhando. E nessa narrativa onde parece esse diálogo do tentador com o Senhor, nós temos esse combate que nós somos chamados a viver. O tentador procura tirar aquela confiança e a fé de Jesus no amor do Pai e prometer glória, poder, honras humanas para que Jesus abandonasse a sua missão de servir os mais pobres, de dar a vida por amor a todos nós. E nós acompanhamos nessas 3 tentações as respostas de Jesus. O diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Se és filho de Deus, está colocando em dúvida que Jesus seja filho de Deus. Mas ele acabou de dizer, né? Tu és meu filho muito amado. E Jesus traz isso presente no seu coração. Então essa tentação não funciona contra Jesus. Não precisa que Jesus transforme a pedra em pão, porque ele sabe viver também no jejum. Ele sabe também enfrentar os momentos onde faltará o pão. E ele vai ter que viver assim. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: eu te darei todo esse poder e toda a glória, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Muitas vezes nós achamos que é preciso, né? Que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas nos louvem, que as pessoas nos coloquem num lugar de destaque. Nada disso é necessário. A gente sofre humanamente nesses momentos, com a rejeição, com a incompreensão, com a perseguição, mas Jesus mostrou que esse não é o caminho que ele escolheu. Por fim, levou-o à parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, e Deus ordenará aos seus anjos que te guardem com cuidado e não te ferirás.
É a tentação de viver buscando o extraordinário, buscando exibir-se diante das pessoas. Esse não foi o caminho de Jesus e não será nosso caminho também. Nosso caminho será como o dele, da humildade, do escondimento, do anonimato, muitas vezes, das pequenas coisas. Vamos pedir ao Senhor, então, que Ele, nesse período da Quaresma, nos acompanhe e nos anime a vivermos assim. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Não acabaram as tentações. Elas vão sempre estar presentes e é preciso vigiar, discernir, pedir ao Senhor força para sempre, com a sua força, com a sua ajuda, podemos vencê-lo. Então, irmãos e irmãs, coragem, enfrentemos as dificuldades com ânimo e generosidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.